E aí, hein? Como é que tá a tua vida? Tá se cuidando? Tá tranquilo? Gente, matemática hoje, matemática relacionada à geometria espacial para segunda etapa da EJA e segundo ano do ensino médio regular ou a quem possa interessar. Voltada para as minhas criancinhas da segunda etapa do turno matutino do Centro de Educação de Jovens e Adultos 2. Praça da Bíblia Imperatriz Maranhão, mas quem quiser, tá aí. Estudo do cilindro, tá? Área Geometria Espacial. Quero agradecer a todos por terem prestigiado nosso trabalho até agora, tá? Obrigado. Vou começar logo alguns agradecimentos, né? Porque no final da aula só a dispersação, só o tchau. Porque hoje me aconteceu uma coisa muito boa essa semana e quero compartilhar com todos. A URI de Imperatriz prestigiou nosso trabalho, divulgou nosso trabalho assim em forma de reconhecimento no seu blog, no seu Instagram, né? E eu me senti muito, lisonjeado, né? Gostei demais, uma coisa muito legal para mim. Ganhei a semana, uma coisa boa nessa quarentena, fora outras que já tenho vivido nesses dias todos. Então, eu só quero agradecer o governo do estado, o secretário Felipe Camarão, URI de Imperatriz, na pessoa da doutora Orleane, professora Orleane, gente boa demais. Estamos aqui de madrugada, porque é o horário melhor para se fazer videoaula, gente. Que horas são, gente? São 2h17 da manhã. Então, reparem se eu tô com um pouquinho de sono, não. Porque é assim que a gente trabalha, porque videoaula só é boa quando tem silêncio para a gente poder concentrar melhor, né? Então, gente, voltando ao nosso assunto, estudo do cilindro, a gente vai ver definição de cilindro. Todo mundo conhece, né? Quem nunca usou desodorante na vida, quem nunca enrolou, espichou massa de pão, né? Quem trabalha com biscuit usa um rolinho para poder espichar a massa. Basicamente, vamos definir, né? Definição de cilindro. Vamos para frente. Vamos trabalhar tranquilo, porque estou muito feliz diante do que me ocorreu essa semana. Então eu quero compartilhar essa alegria com vocês nessa videoaula. Sólido geométrico alongado, tá aqui, e arredondado, que possui o mesmo diâmetro ao longo de todo o comprimento. Então, eu tenho aqui né? A gente pegou lá no nosso material de artesanato, coloquei aqui um fundinho de papel Paraná, que estava vazado, então, porque nós vamos trabalhar área. Ah, mas o cilindro tem área? Tem. Área e volume. Assim como qualquer outro poliedro estudado na geometria espacial. Antes da quarentena, melhor dizendo, a gente trabalhou cubo, né, e prisma. Pouco antes de iniciarmos a quarentena, iniciei essa parte de cilindros. Então, resolvi montar esse esquema todinho para poder rever alguns conceitos e dar continuidade. Mas quem viu cubo, né, a gente trabalhou diagonal, área, aquela coisa toda. Só no estudo de cilindro só não vai ter diagonal. Não tem como ter diagonal nisso aqui. Você vai trabalhar a área do cilindro e o volume dele. Tá? Então o cilindro é isso aqui. Eu tenho um real, estou apresentando um virtual. Então o que acontece? É um sólido geométrico alongado. Tá? Essa aula eu vou diminuir mais o ritmo. Talvez seja uma das videoaulas um pouco mais longas, porque tem algumas deduções de como a gente conhecer primeiramente os elementos de um cilindro e também trabalharemos a parte, logicamente, dos cálculos de área e de volume. Tá? E eu coloquei no final, lá na seção Vortex, que todo mundo gosta, né? O pessoal viaja bacana nisso aí. Eu coloquei um exemplo que vai arrematar tudo isso que a gente está começando a ver e que a gente vai ver no decorrer dessa videoaula. Elementos básicos de um cilindro. Bom, devagarmente, tá? Vamos colocar aqui um cilindro, certo? Todo cilindro ele vai ter duas bases, superior e inferior. Tranquilo, normal, né? Como todo cilindro tem. Aí acontece, você que está me vendo agora, procure conhecimentos básicos de geometria, tipo circunferência e retângulos. Os conhecimentos básicos de geometria plana em relação a circunferência e retângulo serão usados aqui nessa unidade, ok? Mas vamos devagar. Eu traço aqui uma seta
né, no meio do cilindro e duas retas paralelas, uma em cada base dele. Tá? Bom, até aí tudo tranquilo. Bom, a distância aqui entre cada reta da base, uma a outra, ou seja, de uma base para outra, a distância entre elas, entre essas bases, nós temos a altura do cilindro. Por que eu tracei essa seta no meio do cilindro? Ora, gente, no estudo básico de geometria plana, quando a gente vê circunferência, a gente vê o quê? Basicamente, diâmetro e raio, né? Então, dessa seta que eu joguei no meio do cilindro, né, a metade do diâmetro é o raio. Todo mundo conhece. Beleza, tranquilo. Bom, vamos adiante. A área lateral, aliás, o lado, né, a parte lateral do cilindro, tá bem aqui, que eu marquei com um pouquinho mais de ênfase, é o que nós chamamos de geratriz. Definindo o que é geratriz, é o lado do retângulo gerador que forma a superfície lateral do cilindro. Ou seja, esse retângulo, se você colocá-lo entre a geratriz e esse eixo e rodá-lo, você vai ter a conformação espacial de um retângulo. Então a geratriz é isso. É o lado do retângulo que gera a superfície lateral. Essa superfície aqui, ó. Então imagine que há um retângulozinho aqui que girado forma a lateral do cilindro. Que coincidentemente se relaciona também à altura do cilindro. Certo? Então a geratriz é aquele retângulozinho que, sendo rotacionado em 360 graus, vai formar a superfície lateral, ou seja, o lado do cilindro. Sem essa geratriz, consequentemente, você não terá cilindro. Certo? Então, nós temos aí os elementos básicos que formam um cilindro. Bom, nós temos duas classificações. Essa aqui é a primeira. Cilindro regular reto. O cilindro regular reto, ou cilindro de revolução, é um sólido gerado pela rotação de um retângulo em torno de um de seus lados. Bom, aqui, ó. Pegue um retângulo, coloque num eixo e rotaciona. Então, o que acontece? A rotação deste retângulo vai te dar um cilindro regular reto. O que foi que eu coloquei agora há pouco? O retângulo que gera o cilindro, que é a chamada geratriz, corresponde à altura deste cilindro. Então, o cilindro circular reto é isso. É quando é formado pela rotação de um determinado retângulo, tá, em torno de um eixo. Nesse eixo vai ser formado a parte lateral do cilindro. Bom, aí o que acontece? Seção meridiana. Bom, esse nome você já deve ter visto em geografia, né? Meridiano de Greenwich. O que é um meridiano? Pegue a definição de lá e implementa-se para cá. Na seção meridiana de um cilindro, é feita no cilindro por um plano que passe pelos centros das bases do cilindro. Na figura a seguir é o retângulo de base 2R e altura G. Simplesmente, gente, não é nada tão complicado. Você pega um plano, passa no meio do cilindro. Este plano é o que nós chamamos de meridiano do cilindro, ou seção meridiana. Então você tem aqui um plano qualquer que passa pelos centros das bases, ou seja, é bem no meio. Então acontece, neste meio aqui, se você for partir o cilindro e o plano estiver colado no meio, você vai ter o meridiano do cilindro, certo? Então é aquele plano que você passa no meio do centro das bases, bem no meio do cilindro mesmo. Você parte ele no meio bem partidinho e aí você vai ter o meridiano do cilindro, certo? Que corresponde 2 vezes o raio, que dá o diâmetro dele, né? 2 vezes o raio nada mais é do que o diâmetro de uma circunferência. Nesse caso aqui, você vai ter o diâmetro do cilindro, ok? Até aí tranquilo, normal, né? Compassadamente. No cilindro equilátero, aí você não vai ter um retângulo como geratriz, e sim um quadrado. É o cilindro no qual a seção meridiana tem os 2 lados iguais.
Ou seja, a geratriz que vai formar o cilindro não será um retângulo, vai ser um quadrado. Tá? Então você tem aqui, ó, e todo mundo sabe que os quadrados têm seus lados iguais. Né? Então a altura do cilindro corresponderá ao quê? 2 vezes o seu raio. Certo? E a área dessa meridiana bem aqui corresponderá ao quê? Lado vezes lado. Tranquilo, área de um quadrado normal que você calculou na geometria plana sem nenhum problema, sem nenhum arrependimento. Saúde. Vou tomar uma aguinha para poder, né? Então vamos lá. Aqui é o seguinte. Quando foi dado, quem lembra, meu pessoal, da segunda etapa do turno matutino, ó, é nóis. Quando a gente trabalhou cubo, nós planificamos o cubo. O que era um cubo? Cubo é um sólido geométrico de 6 faces quadradas, né? Tudo bem, nós abrimos. Bacaninha. O cilindro é o mesmo raciocínio. Você vai planificar o cilindro de certa feita que você terá um retângulo e 2 circunferências. Essa é a planificação do cilindro. Bom, a partir daí é quando nós vamos entrar no cálculo da área do cilindro. Mas não é a área, não é só a área completa, o cilindro completo com a área dele completinha, não. Nós vamos segmentar os cálculos das áreas. Nós vamos trabalhar com a área das bases, área lateral, depois área total e por último o volume dele. Aqui, ó. Certo? Então, para que você relacione melhor os cálculos que serão vistos daqui a pouco, você vai ter que lembrar de alguns cálculos da geometria plana, que são os seguintes. Primeiro vamos enfeitar este pavão aqui que nós temos. Toda a circunferência, aqui são duas, nós colocamos, demarcamos o raio delas. Neste retângulo, o comprimento. Só que este retângulo é justamente a área lateral, aliás, é a lateral do cilindro. Esta lateral é em forma de uma circunferência. Aí é onde eu entro com os conceitos básicos de geometria em relação a comprimento de uma circunferência, certo? E a área de uma circunferência. Lembrou agora? A área de circunferência está aqui, πr ao quadrado. Alguém deve estar entrando em pânico. Pô, pi tem vírgula? Calma. Nós vamos trabalhar com o valor de π relacionado apenas a 3,14. Para não complicar muito nossa situação, para não deixar o cálculo muito extenso. Tá? Caso você for fazer um concurso vestibular e tiver 3,1416, não se assusta não. É só 2 casas a mais adiante, você empurra o cálculo em cima disso aí. Mas para você ter a noção, a ideia, o procedimento, trabalhemos com 3,14. Então, a área de uma circunferência, πr ao quadrado. R ao quadrado é o que, gente? É diâmetro, né? Então, diâmetro vezes π. Tranquilo, sem problema. O comprimento da circunferência, que nada mais é o retângulo, né? O lateral do cilindro, é dado por 2πr. Certo? Esses conceitos serão usados para nós calcularmos as áreas da base, área lateral, juntando futuramente as duas relações para cálculo da área total do cilindro. Mas vamos devagar. Eu estou só adiantando um pouquinho o expediente, mas vamos devagarzinho para você que está aí do outro lado da telinha começar a montar o seu quebra-cabeça na sua cabeça. Olha só aí o negócio. Montar o quebra-cabeça na sua cabeça para ver como é que fica, no final das contas, a questão matemática relacionada ao cilindro. Porque nós vamos utilizar esses conceitos no exemplo posterior. Bom, aí nós vamos pegar aqui o mesmo cilindro planificado, só que agora eu aumentei um pouquinho a imagem. Os raios de cada circunferência. O comprimento eu troquei por 2πr. Ora, se nós temos aqui um retângulo, como é que se calcula a área do retângulo? Base vezes altura. Está ali a altura. Né? Então já fica mais fácil. Correto?
Vamos ajeitar aquilo que a gente viu no slide anterior. Caso você tenha alguma dúvida, pare a aula, volta lá e depois continua teu raciocínio, tá? Notem que quem está me acompanhando está vendo que eu estou com um ritmo mais compassado, porque realmente geometria espacial é um negócio mais assim trabalhoso. Não é difícil, é trabalhoso. Então eu tenho que pausar um pouco as falas para poder você ir acompanhando o raciocínio junto comigo, tá? Aí o que acontece? Para eu calcular a área da base, bom, é uma área normal de circunferência, beleza? Eu troquei lá, coloquei AB, área da base, πr ao quadrado, certo? Tranquilo. Agora, a área lateral está relacionada ao comprimento da circunferência vezes a altura. Aliás, o comprimento vamos colocar dessa forma, né? O comprimento da circunferência, que é justamente essa parte aqui, vezes a altura. Tá? Então, se você já conhece o comprimento de uma circunferência, multiplica pela altura, você vai ter a área lateral do cilindro. Então, basicamente, nós temos isso aqui. Área da base do cilindro, πr ao quadrado. Área lateral do cilindro, 2πr vezes a altura. Tá aqui a altura do cilindro, tá, gente? Tá aqui o bichinho. Eu estou botando ele em pé porque é a altura, mas você pode colocar assim também, tá? Para ficar mais fácil, lado vezes lado, tranquilo, beleza? É o mesmo raciocínio análogo para a área de quadrado, tá? A gente usa comprimento vezes largura, base vezes altura, mas você já sabe, é lado vezes lado, pronto, e acabou a história, tá? E isso é conhecimento que você já vem trazendo, já não é só da geometria que você vê na primeira etapa da EJA ou do primeiro ano do ensino médio, lá você vem trazendo quando você vê geometria a primeira vez no ensino fundamental. Então, você só vai conhecer π, né? Já quando você já entra no ensino médio ou no nono ano do ensino fundamental. Então, mas o conhecimento básico de você calcular a área de um quadrado de um retângulo é sempre aquela, lado vezes lado. Aqui, a gente está só transferindo aqueles conceitos primitivos para cá, para a geometria espacial. Correto? Então, belezinha. A gente viu aqui a área da base, área lateral. Para calcular a área total, gente, alguém deve estar pensando aí do outro lado da tela, né? Rapaz, para eu calcular a área total, vou ter que pegar πr ao quadrado, depois somar com isso aqui tudo. Não, neném, não precisa. Faz assim, acompanha com o titio. Área total. Se você já sabe qual é a área da base e a área lateral, você soma. Será igual à soma das áreas das duas bases, né? Aqui, ó, inferior, superior, com a área lateral, filhinho. Então, se você tem a sua base, a área da sua base, e você já tem a área lateral já calculada separadamente, joga aqui, bebê. Não inventa moda, tá? Tem aqueles mais apressadinhos que já querem jogar tudo num pacote só. Pode, tio? Pode, filho. Mas para quem está há muito tempo sem ver, no caso dos meus menininhos da EJA, para quem está assim fora da sintonia, como alguns do ensino regular, pode estar esquecido de algum conceito, mas tem aqueles que estão mais avançados, tudo bem, junta num pacote só e abaica. Se você não quiser fazer isso, quiser fazer o cálculo fragmentado, todo ele, a área da base primeiro, depois calcula a área lateral, tem os dois valores, joga nisto aqui, você vai ter área total, filho. Vai dar o mesmo resultado, com certeza. Tá? Então, não tem aquele padrão. Faz isso, isso e isso. Não, a pessoa escolhe. Eu estou jogando aqui o esquema. Como é que se calcula a área da base? Como é que se calcula a área lateral? A área total, você chega nisso aqui. Certo? Tá faltando volume, tio? Tá. Mas é agora que nós vamos ver. Tá? Volume. O volume é a coisa mais fácil que tem. Porque quando a gente calcula volume de cubo e de prisma, o raciocínio é o mesmo. O volume de um cilindro pode ser calculado como se este fosse um prisma, multiplicando-se a área da base pela altura. Se você já calculou a área da base, sabe a altura do cilindro, não custa nada, né? Tá aqui. Fórmula do volume do cilindro. V igual a πr ao quadrado vezes h. πr ao quadrado é o quê? A área da base, né? Se você não quiser usar esse aqui, usa esse. Dá o mesmo resultado.
sem problema nenhum. É aquela coisa, fica a gosto do cliente. Você tem aí o cardápio completo. Basta você usar o seu raciocínio e seguir o procedimento, certo? O grande momento, o Vortex. Vamos agora adentrar ao mundo do Vortex e vamos para um exemplo que é apenas um tiro só. Mas também vou te contar. Vamos fazer muita coisa só nesse exemplo, tá? Em um cilindro reto, pega papel e caneta aí, filhote. Pega aí, filhinha, minha joia, meu joio. Pega papel e caneta, caderno do lado, tá? Não se esqueça, gente, nossas conversas aqui tem que ter um caderninho do lado, uma caneta, papel, um bloquinho, o que tiver, anota, tá? Se tiver dúvida, para a aula e volta. Mas olha, preste atenção no serviço. Nós temos aqui um cilindro reto de altura 8 centímetros. E o raio da base, vamos supor, eu tenho aqui, claro que 8 centímetros é bem menor do que isso que eu tenho, né? Lógico. Mas vamos supor, tem um cilindro de altura 8 centímetros e o raio de 3. Aqui já é diâmetro, aqui o 3 não dá nem o diâmetro disso aqui, mas tudo bem. Vamos pensar. Calcular desse cilindro, ele que é a área lateral, área da base, área total e volume. Anotou? Pegue os dados. Qual é a altura do cilindro? 8. Qual é a base dele? 3. Vamos anotar isso lá no próximo slide? Vamos que vamos, hein? Não perca o raciocínio do Vortex. O que nós temos de concreto no problema? Nós temos lá a altura, 8 centímetros. O raio, 3 centímetros. Ele está pedindo na letra A área lateral. O que é a área lateral? Aí você para aí, quer parar a aula, quer parar o vídeo, quer voltar para saber se você não anotou, né? Quer voltar lá para ver qual é o valor, qual é a fórmula? Volta. Depois tu vem para cá de novo e me acompanha, tá bom? Área lateral, 2πr vezes H. Então vamos agora, calmamente, pegue seu caderno, seu bloco de anotação, sua folha de papel, o que for, anota aí compassadamente, despacito, tá bom? Você já tem os dados, altura 8, raio 3, beleza? Tranquilo. Despacito, bota a fórmula, vamos botar a fórmula aí, e vamos agora substituir cada coisa em seu lugar. Valor de π todo mundo já falei, todo mundo já conhece, 3,14, né? Eu nem quis botar aqui porque, né, é um valor tão manjado que, nossa senhora, dá para memorizar tranquilo. Então vamos substituir. 2 vezes 3,14 vezes 3 vezes 8. Tá arrumado? Olha aí, escreva junto comigo, tá? Tá arrumadinho? Tem aqueles mais apressados que já deve estar com resultado, né? Não tem problema. Quer resolver logo a parada logo apressadamente? Se tu tá ciente disso, tá firme nisso aí, resolve. Vamos pensar nos outros que estão acompanhando a gente. Vamos homogeneizar a parada, tá certo? Então, quem já tá com vamos dizer assim, um nariz à frente, um corpo à frente, beleza. Espero que tenha acertado. Quem está me acompanhando aqui com o tio, vamos lá. 2 vezes 3,14 vezes 3, né? 3 é o que, gente? Raio, tá aqui. Altura, 8, certo? Beleza, tranquilo. Vamos enxugar isso aqui? Devagarzinho, hein? Despacito. 2 vezes 3,14, 6,28. Aí eu peguei 3 vezes 8, 24 centímetros quadrados. Agora sim, tá mais enxuto. Eu multiplico 6,28 vezes 24 e vou encontrar a área lateral de 150,72 centímetros quadrados. Belezinha? Joia? Tranquilo? Anotou? Perfeito. Guarda esse valor aqui. Esse aqui. Guarda. Vai usar lá na frente, tá bom? Vamos para a letra B. O que pede a letra B? Eu esqueci, você esqueceu, volta lá. Mas tá, eu vou botar aqui de novo. Nós vamos precisar apenas do raio,
3 centímetros. Certo? Beleza, tranquilo, joinha. Ele está pedindo que a área da base. Pô, David, tu não está decorando o bagulho não? Não, meu filho, tá... eu não vou decorar nada aqui não, bebê. Nós vamos trabalhar junto, construindo a bagaça toda, tá bom? A área da base. O que a gente precisa só aqui no caso? 3 centímetros de raio, mas o também vai usar também o valor de π, né? Porque a fórmula pede πr ao quadrado. Então nós vamos devagarzinho, despacito. 3,14 vezes 3 ao quadrado. Bom, primeiro, lógico, né? Calcular a potência, né, filhote? Vamos calcular a potência, neném. 3 ao quadrado, 9. 3,14 vezes 9. Isso vai me dar uma área de 28,26 centímetros quadrados. Então, essa aí é a área da base do nosso cilindro. Certo? Beleza? Tranquilo. Respira. Relaxou? Bora pra frente. O que ele está pedindo agora? Parece-me que a área total. Lembrei, porque agora o volume vai ser o último, né? A cerejinha do bolo. Então vamos para lá. Área total. Eu já tenho a área da base. A gente já calculou agora há pouco. Calculamos a área lateral na letra A, né? Então vamos agora calcular a área total do cilindro. Qual é a formulazinha? 2AB mais AL. Tranquilo, calmo, né? Calculamos separadamente. Aqueles apressadinhos, se jogou tudo num pacote só, colocando pi naquela coisa toda, tudo bem, tranquilo. Espero que o seu resultado esteja certo, esteja batendo com o nosso aqui, sem problema. Vamos substituir, ver como é que fica? Vamos lá. Quem é a área da base? 28,26 vezes 2, mais a área lateral, 150,72. Tá? Vamos ajeitar. Primeiro multiplica, hein? Multiplicação primeiro, depois soma, né? Vocês já sabem direitinho, expressão numérica, aquela coisa toda, sem problema. Multiplicamos aqui, 2 vezes 28,26 deu 56,52, mais a área lateral, 150,72, faz a soma e chegaremos à área de 207,24 centímetros quadrados. Pronto. Tá aí a área total do cilindro. Tá? Agora, para fechar, o nosso vórtex, vamos calcular quem está faltando. Olha no teu caderno, que Titio já esqueceu. A altura está aqui de novo. Por que a altura? A área da base apareceu outra vez. Vamos calcular o que, gente? O volume, né? O volume é dado por área da base vezes altura. Nós já calculamos tudo. Área da base, altura dada no problema. Agora é só fazer a substituição, né? Como diria um ex-professor meu da UEMA, professor Keller, quando ele tinha problemas assim desse tipo, ele dizia: tá, já tem o valor, joga na forma que é só trabalho braçal. Então o que acontece? Aqui é só trabalho braçal, bebê. Vamos pegar e substituir aqui tudo. Vamos lá, né? Vamos substituir? Quem é a área da base? 28,26. Quem é a altura? 8. Multiplica tudinho. Como a área já está sendo dada perdão, em centímetros quadrados, se eu multiplicar centímetro quadrado por centímetro, vai dar o quê? Centímetro cúbico. Então, 28,26 vezes 8, nós teremos um volume de 226,08 centímetros cúbicos. Então, o volume deste cilindro corresponderá a este valor aqui. Certo? Tá aí. Então, basicamente, nós aplicamos os conceitos de área da base, área lateral, área total e volume nessa questão, nesse probleminha. Ok? Vamos sair do vórtex. Saindo do vórtex, voltando para a realidade. Gente, eu quero agradecer mais uma vez ao Governo do Estado, Secretaria de Educação, Úrica Imperatriz, valeu. Professora Orleane, o nosso secretário Felipe Camarão. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Se cuidem. Tá? Que Deus abençoe a todos vocês. Dá o seu joinha. Inscreva-se no canal. Tá? E aqui a gente vai continuando nesse trabalho nosso de ensino remoto. O pessoal chama de EAD, mas eu não encaro isso como uma EAD. Né? É o ensino remoto.
Tá? Hashtag, ó, fique em casa aprendendo, certo? E dúvidas, no início do vídeo tá lá meu zap, meu e-mail. E muito obrigado mais uma vez, gente. Obrigado a todos, estou muito feliz em participar dessa nova empreitada, desse desafio que nos foi colocado. Estou muito feliz, finalmente eu tive um reconhecimento essa semana, agradeço bastante. Eu ganhei muito parabéns na minha direção do Centro de Educação de Jovens e Adultos 2, né, na pessoa da professora Lagoa, professor Mendes. Então, gente, é muito legal. Eu me sinto muito feliz com o trabalho que eu estou fazendo e pretendo melhorar cada vez mais, certo? Então, gente, sem muitas delongas, né, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas eu estou muito feliz, tá? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, forte abraço a todos, que Deus abençoe a todos e até a próxima. Valeu!